até me chamou a atenção no discurso, quando você abriu a transmissão, quando o partido foi validado pelo TSE, você falou, finalmente temos um partido de direita, mas dane-se a direita, temos um partido da nossa geração, colocando isso até acima de um espectro político entre direita e esquerda. Começar pelo final. A sensibilidade da nossa geração é uma sensibilidade diferente. Eu sou um millennial, né? Eu tenho 41 anos e minha geração é uma geração muito estética, que foi sempre buscando a ideia de autenticidade. Beleza. A geração Z, como ela perdeu tudo, porque o mundo perdeu significado, tudo, né? A gente teve um período de ausência de base, ausência de sentido nas coisas. A geração Z está desesperada atrás desse sentido. Tanto as mulheres, então agora voltando aquele maluco do Mandami lá em Washington, quanto os homens. A gente está muito próximo do approach, que é um approach sincero que tem na geração Z, em querer construir algo e ter base. E esse approach é um approach quase revolucionário, em muitos termos. Então, este approach, que ele vem junto com um senso de urgência, esse é o nosso approach. Em termos de construção ideológica, nesse sentido, as respostas elas vão ser muito mais incisivas do que as respostas que foram dadas por outros movimentos de direita no nosso campo. Portanto, essa questão de ser incisivo e ir na raiz do problema vai criar uma linha que nos separe de maneira muito óbvia da direita mainstream brasileira. O Nicolas não vai falar, por exemplo, num modelo de reforma administrativa que a gente está falando, de transformar eventuais estados em territórios, por exemplo, infundir municípios, como a gente está falando, porque para ele esse tipo de assunto não interessa muito. Ele vai falar de maneira genérica que ele está defendendo o cristianismo, vamos colocar aí. O modelo nosso, portanto, pressupõe que uma geração nova que quer galgar posições de poder porque ela é idealista, ela precisa fazer medidas urgentes para fazer com que seu país ande. O movimento tenentista, em grande medida, foi isso. Então, para unir os pontos aqui. O movimento tenentista, ele teve esse caráter de rebelião difusa. À época, eles não tiveram produção intelectual, eles não tentaram se situar como parte de um espírito do tempo. Eles apenas começaram a se rebelar contra as oligarquias. Então, você teve nos 18 do Forte, a revolta de 24 de São Paulo. E aí, aquilo teve consequências também negativas, porque uma parte dos tenentistas viraram o varguismo e viraram ali aquele processo autoritário que a gente teve nos anos 30. Mas parte daquele espírito de ruptura com essas oligarquias, ele está vivo conosco até hoje. A grande parte da nossa crítica, por exemplo, ao Centrão. E a forma como as oligarquias tocam as políticas nos interiores, normalmente no Nordeste. Então, essa revolta, esse approach jovem, essa ideia de substituição das oligarquias que estão no poder, estão vivas nisso. E como nós vamos exercer isso hoje? A ideia do tech, a ideia de que os meios de ação que a tecnologia dispõe, eles são meios disruptivos e eles vão permitir que as gerações mais novas enfrentem estruturas de poder mais solidificadas dos mais velhos através desses instrumentos. Então, o nome tecnotenentismo, que foi a criação do Vitor Antum, do canal Novos Clássicos, acabou virando um mantra nosso pra gente trabalhar. E ele é muito inteligível para essa molecada nossa. Renan, uma das questões que eu quero te perguntar nesse sentido é porque quando a gente vê alguns membros do MBL, até o Arthur Duval falando recentemente no Inteligência Limitada sobre um modelo de masculinidade forte e disciplinante, depois você constantemente cita alguns heróis que têm uma questão de apelo para o homem jovem. Salvo engano, vamos ver se eu pego tudo certo. Você citou Jaspion, Ayrton Senna, você chamou o Hernán Cortés de base, né, um termo aí dos jovens. Você também falou de outras figuras históricas, Alexandre o Grande. Então eu queria te perguntar quais são os atributos de uma grande liderança da sua perspectiva, porque o que esses modelos têm em comum que faz com que você, à frente de um partido político, tenha eles como heróis, e por que você entende que eles são uma coisa a ser resgatada ou a ser espelhada para uma nova geração? Olha, primeiro tudo, uma meta-resposta, tá? Excelente entrevista, tá? As perguntas são... eu tô fazendo uma série de entrevistas da gringa, dos Estados Unidos até aqui. Cara, melhores perguntas até o momento, então não sei se você quer colocar aí, mas muito boas as perguntas. É verdade, já citei realmente esses caras como referência. Foram muitas referências minhas, né? Então eu era criança, uma criança nos anos 80. Jasper e Ayrton Senna seriam claramente minhas referências. O Ayrton Senna muito, é um exemplo de autodisciplina, é um exemplo de propósito histórico, de dedicação ao seu ofício. O Ayrton Senna é considerado um samurai pelos japoneses, né? Os japoneses da Honda amavam o Ayrton Senna por causa disso. O Alexandre, acho que já é um exemplo que a gente pode se estender mais, porque ele não apenas ele exercia a coragem no campo de batalha, e ele exercia a nobreza dele, ele era reconhecido como tal. Ele é um cara que, através da imaginação dele, queria construir um mundo diferente. Isso pode ser muito perigoso, existem projetos muito perigosos nesse sentido, mas isso também pode ser muito inspirador. E essa construção, né, o processo, a ideia de o homem enquanto agente histórico, o homem utilizando o seu talento, a sua capacidade, se reunindo com outras pessoas talentosas para conquistar grandes coisas, é um elemento que é combatido hoje. A ideia da formação dessa uma espécie de célula, assim como a família é a célula máter da sociedade,
A célula da transformação é o grupo de homens jovens. Nada é mais poderoso para mudar qualquer coisa e para criar qualquer coisa do grupo de homens jovens. Dos Beatles, o grupo de homens jovens, o Mannerbund, que a gente vai estudar os indo-europeus, o conceito dos pequenos bandos jovens de homens guerreiros, a ideia de Córios que tinha na Grécia, tudo isso, quando você coloca de pé, um grupo de homens jovens são uma potência criadora e uma potência também de disrupção. Ela é a célula natural da atividade política bem feita e criativa. Nós, como grupo político no MBL, nascemos inspirados nisso, nessa ideia de um pequeno grupo de homens jovens, criadores, inventivos e que misturam imaginação e ação. Uma boa startup também tem que ser isso. Então, a gente precisa incutir nessas gerações mais novas, a molecada, isso, porque não é tão natural. E por que não é tão natural? Hoje você tem, por conta das redes sociais, a ideia de atomização. Então, esse homem jovem fica no quarto dele, jogando videogame. E, cara, ele tem que sair daquilo lá, ele tem que se congregar em grupo e ter o bando dele, ter o grupo dele e ter as aventuras dele. E eu acho que a nossa atividade vai ser muito centrada nisso. Você falou que você agora está com 41 anos. A sua aventura, nesse sentido, é ter liderado o Movimento Brasil Livre. E agora chega num momento onde vocês passaram por um momento de muita popularidade, convocando manifestações, um momento de ruptura e de estar numa posição muito minoritária, com pouca audiência, tendo divergências políticas com adversários de diversos campos, e agora chega um momento de criação do partido. Como você amadureceu ao longo dessa jornada e você considera que liderando um partido, você consegue se equiparar aos exemplos que você citou? Eu acho que eu amadureci bastante, mas eu continuo entre aspas aqui, né, o idiota de sempre. Eu continuo sendo um cara que não me levo tão a sério, eu sou um cara brincalhão, profundamente criativo, então eu sou inventivo demais. Então eu fico inventando coisas e acho que o que mudou como a gente se estruturou mais, a gente pode inventar coisas e realizar elas. Então eu sempre sonhei em ter a ideia de um aplicativo que eu congregasse a formação intelectual nossa e criasse instrumentos pra galera produzir e crescer e se viabilizar. Aí veio a revista Valete, o aplicativo que a gente lançou agora, a ideia do partido político. Uma coisa que me deixa muito elétrico é como nós vamos organizar o partido para que ele seja orgânico e vivo, né? As pessoas ter uma vida política de verdade neles e não aquela vida burocrática. Não, pega um diretório aí, agora fulano toca, o diretório na verdade de um politicão que tem só um projeto de poder dele. Isso me motiva muito e eu já tomei muito na cabeça por ser inventivo, porque você acaba sendo meio idealista, você acaba sendo meio otário. Então eu já fui muito otário, então acho que os 41 anos de vida já me deixaram bem menos otário do que eu jamais fui, então eu tô mais esperto, mais ligado, mais sagaz. Parei de perder tempo, eu acho que a juventude também é sobre perder tempo. Parei de ficar gastando tempo com conversas e ideias e projetos inúteis com pessoas que não servem. Parei de dar tanta chance para as pessoas que não servem. E quando eu começo a enxergar que, vamos dizer, a capacidade de resolver as coisas está mais próximo, porque agora nós temos um instrumento que é o partido, eu realmente não tenho nenhum tempo a perder. Então, eu acho que eu estou mais direto e mais focado. Aí se eu vou me aproximar desses meus ídolos, pô, adoraria, né? É o meu sonho. Eu adoraria. Tá certo que eu não destruiria Tebas igual o Alexandre, né? Mas eu adoraria mudar profundamente o Brasil. Eu adoraria mesmo. Adoraria construir algo grandioso e que entrasse pra história. E essa é a disposição da maior parte dos principais nomes nossos. Que eu tento colocar isso como cultura interna. Pense em fazer história, não pense em fazer patrimônio. Pense em fazer história. Até porque, de maneira honesta, uma pessoa que constrói coisas grandes, ela vai ter meios ao longo da vida dela de maneira correta e honesta para ter dinheiro. Mas, cara, pensa em fazer história. Antes de tudo, pensa em botar teu nome na história. Se teu nome não estiver na história como um agente político, significa que você foi um agente político melhor. E, poxa, eu tô falando de fazer história não só nos grandes níveis, mas, cara, você foi importante pro teu estado, você foi importante pra tua cidade. Se você conseguiu construir isso, tá feito. Então, é sobre criar esse sentimento aí.